E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é essa esfinge e inscrição? Respondeu: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar. Senhor, queremos que a Tua palavra, Senhor Deus, fale ao nosso coração. Queremos ser instruídos por ela. E é isso que o Senhor faz com a sua igreja. Instrui no seu caminho. Por isso queremos que o Senhor esteja falando profundamente a cada um de nós aqui, indo além daquilo que o pregador diz, mas fazendo com que o Espírito Santo esteja no coração de cada um, exortando, instruindo e fazendo as ligações necessárias com toda a Escritura, para que possamos, ó Senhor, não só entender, mas gravar essas coisas no nosso coração e se tornarem parte da nossa vida. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui é bastante interessante, porque mostra uma situação bem complicada, bem difícil, em que o Senhor Jesus é colocado. Não somente aqui, mas constantemente nós vemos ali nos Evangelhos a história da vida do Senhor Jesus, ele sendo colocado nessas situações pelos fariseus, pelos seus inimigos, ou por aqueles que o consideravam como inimigo. E por que isso? Com o intuito de colocá-lo numa situação difícil para o condenarem à morte. É o que nós estamos vendo aqui. O propósito deles era destruir, era matar o Senhor Jesus. E é isso que estão querendo aqui. Nós abrimos Marcos capítulo 3, verso 6. Nós vamos ver essa dupla, ou esse grupo impar aí, representativo nessas duas pessoas, com esse propósito, mais uma vez, de conspirar contra a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 3, verso 6 de Marcos, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E aqui é uma situação em que essa realidade se apresenta. Essa era a perspectiva tanto dos fariseus quanto desses herodianos. E eles fazem isso de uma forma agora diferente. Agora não é mais um ataque direto ao Senhor Jesus. Agora eles apresentam um discurso adulador, querendo que o Senhor Jesus seja enredado, não somente nas palavras deles, mas como nas suas próprias palavras. E é interessante que pelo desenvolvimento do texto, o que nós estamos vendo aqui da narrativa, nós percebemos que tanto os fariseus quanto os herodianos conheciam as verdades do Evangelho. E é por essas verdades que eles queriam eliminar Jesus Cristo. Mas eles não aceitam essa verdade. Por quê? Porque eles se opõem a ela, porque são constantemente julgados pelo Evangelho. A luz, quando se manifesta, ela traz julgamento àqueles que vivem nas trevas. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da exposição, mas também algumas outras verdades importantes que eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesse momento. E a primeira delas é a seguinte: como homens de diferentes opiniões e até opositores, porque os herodianos
e os fariseus, eles não eram amigos. Eles eram partidos distintos, tinham posições distintas e viviam, de certa forma, em conflito. Mas como esses grupos, essas pessoas de diferentes opiniões, se unem em oposição a Cristo, ou melhor, em oposição ao Evangelho. Vamos para o texto. Nós estamos vendo aqui esses dois grupos, os fariseus e os herodianos, se alinhando a fim de apanharem Jesus em alguma palavra, colocá-lo numa situação difícil, para que com isso ele seja condenado à morte, seja preso. E é interessante que nós estamos vendo essa união aqui, que nós vimos lá em Marcos capítulo 3. E é uma combinação estranha. Por quê? Porque há aí uma cumplicidade entre, nós estamos vendo aqui, fariseus e herodianos, uma falsa santidade representada pelos fariseus e aquilo que é mundano, o mundanismo. É isso que nós estamos vendo nesses dois grupos. Os fariseus eram falsos na sua religião, eram ascetas, eram pessoas que estavam voltadas, eram religiosos voltados para coisas externas, e os herodianos eram aqueles religiosos, a gente pode dizer assim, mas extremamente mundanos. Era a falsa santidade se unindo àquilo que era profano, sacrílego, na pessoa desses dois grupos. Quem eram os fariseus? Nós conhecemos os fariseus. Eram religiosos, extremamente formalistas, supersticiosos, que estavam extremamente preocupados com questões externas da religião. Eles eram extremamente fiscais dessas coisas, faziam questão que as pessoas olhassem e vissem essas coisas, esses sinais externos da religião, de forma hipócrita, marcados na vida deles. Eles eram hipócritas. Fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia. E quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político que apoiava a dinastia de Herodes. Eles eram religiosos, eles viviam, vamos dizer assim, a religião judaica, mas eram mundanos nos seus comportamentos. Na realidade, eles desprezavam toda e qualquer religião. Eles seguiam, eram religiosos de nomes, vamos dizer assim. Eles seguiam o comportamento de Herodes e sua família, e tinham a perspectiva, criam que Herodes e os seus descendentes eram ou representavam o Messias. E eles eram extremamente helenistas. Eles amavam a arte, a arquitetura, os esportes pagãos. Isso aí não tem nenhum problema, necessariamente falando, amar essas coisas seculares. Só que o amor deles a essas coisas estava acima de qualquer outra coisa. Eles eram mundanos, eles eram pagãos. O comportamento desses homens era um comportamento mais helenista. Eles adotavam a religião judaica, mas aquele aspecto superficial e externo. E uma coisa interessante, eram pessoas que tinham a premissa de agradar a homens e não a Deus. Esses eram os dois grupos que estavam se unindo para colocarem o Senhor Jesus numa situação de morte. Por que isso? Porque Jesus, com o seu evangelho, com a sua palavra, com o seu ensino, atacava as paixões controladoras do coração de ambos os grupos. Jesus não poupava nem os formalistas, nem os mundanos em sua pregação, porque o evangelho, na realidade, ataca diretamente esses dois grupos. E era isso que estava acontecendo ali. E é interessante porque esse é um comportamento que sempre acontece. Nós vamos ver essas coisas repetidamente. Homens mundanos
e homens que vivem uma falsa religião, desprezando os princípios e modos de agir da palavra de Deus. Esses grupos que são grupos que se opõem, que desprezam um ao outro no seu comportamento, juntos desprezam mais fervorosamente o Evangelho da graça de Deus. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui é uma realidade. Porque partindo dessa situação, nós vamos perceber que sempre que há uma oportunidade de se opor ao Evangelho, nós vamos ver esses dois grupos. Aqueles que são hipócritas, aqueles que vivem a religião externamente, aqueles que são supersticiosos no seu comportamento religioso, se unindo àqueles que são mundanos para agir conjuntamente contra aqueles que amam ao Senhor. Nós vemos isso na nossa realidade, né? No nosso dia a dia, no âmbito das nossas igrejas. Esses dois grupos, eles nunca estarão divididos quando o assunto for destruir o Evangelho. Quando o assunto for humilhar, desprezar e atacar aqueles que querem ser fiéis à palavra do Senhor, querem seguir o Evangelho da graça de Deus, eles sempre vão resistir ao verdadeiro Evangelho. E sabe por que isso? Porque todos aqueles que não são do Senhor, melhor dizendo, são inimigos de Deus, são inimigos do verdadeiro Evangelho. E nessa situação, eles estarão sempre em uma ou outra situação contra o Evangelho. Por que isso? Porque o Evangelho traz luz. Porque o Evangelho, ele julga as nossas ações através do comportamento da luz, melhor dizendo assim, que é refletida na vida dos crentes. Abram aí João no capítulo 3, verso 19. Nós vamos ver a explicação aqui de João para esse quadro que nós estamos vendo em Marcos. O título é A Missão do Filho do Homem, o título da Sociedade Bíblica do Brasil. E no versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A rejeição com relação ao Filho de Deus, a rejeição com relação ao Evangelho, é porque ele representava a luz, porque ele manifestou a luz, ele manifestou a verdade de Deus, ele era a verdade de Deus. E essa verdade, para aqueles que são inimigos do Senhor, se torna algo odioso. E a primeira coisa que essas pessoas fazem, que nós, de uma maneira geral, fazemos, é nos voltar contra ela. Até mesmo nós crentes. Quando somos impactados com a palavra de Deus, quando somos confrontados, a nossa primeira disposição é rejeitar, é não aceitar, é se enraivecer por ser chamado a atenção, por ser confrontado com o nosso pecado. Mas o crente é aquele que se submete a isso, né? Mas os inimigos de Deus não são assim, né? Eles se levantam, e se é você o portador dessa luz, eles vão querer apagar essa luz em você. E como apagar essa luz na vida do crente? Ou fazendo-o pecar, ou lançando fora, para bem longe de nós. São as duas formas de tentar apagar essa luz, pelo menos momentaneamente. E aí a gente tem um ensinamento, tá? Por quê? Porque quando a luz do Evangelho está brilhando em nossas vidas, nesse mundo mau, nós devemos estar preparados para aqueles que não suportam ver suas obras sendo manifestas.
Não é que o crente vai dizer, você está em adultério, você está isso, você está... Não é isso. Até ele vai ter oportunidade, se tiver intimidade com a pessoa, de falar isso. Mas pela sua própria postura, pela maneira como ele vive, pela maneira como as pessoas olham e veem aquele jovem, aquele homem, aquele senhor, os seus familiares, a maneira como ele leva a sua vida e a vida da sua família. Essas pessoas olham para isso e são julgadas, porque leem o Evangelho através das nossas vidas. Mas isso é uma faca de dois gumes. Abram em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 13. Ele diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu não vou fazer uma exposição do que significa aqui esses dois versos, mas o que Paulo está dizendo aqui é que essa mesma luz que ofusca os olhos desses homens é a luz que os desperta. O mesmo Evangelho que traz juízo, ele traz graça. O mesmo Evangelho que diz que o homem está morto, está perdido, que a sua vida está falida, é aquele Evangelho que traz a graça de Deus sobre esse homem, para que essa vida seja transformada. Essas coisas devem estar nas nossas mentes, queridos. Nós devemos estar preparados. Não se estranhe, ou melhor, não estranhe quando aquele irmão, ou supostamente irmão, se levanta contra você, juntamente com ímpios e mundanos. Se levanta contra você, porque você quer ordenar a sua casa, a sua vida, conforme a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É Satanás querendo apagar essa luz, ofuscá-la, encobri-la. E nós devemos estar preparados para isso, porque a mesma luz que traz convicção do pecado é aquela que traz salvação. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos é com relação ao próprio artifício, a própria tentação, o próprio esquema que foi montado, e que a gente percebe claramente que quem está por trás disso tudo é o próprio diabo. É o próprio Satanás. A pergunta feita ao nosso Senhor é a seguinte: é lícito pagar tributo a César ou não? E para nós, a gente às vezes lê o texto bíblico, está distante daquela realidade. Às vezes até essa realidade nos é trazida, para perto de nós, mas às vezes não temos aquele sentimento que aqueles leitores muitas vezes tinham ao ler e ao ouvir essas palavras. E aí, a gente, por já ter a coisa configurada, acha até fácil e simples o que aconteceu ali, mas não é. Na realidade, essa pergunta feita a Jesus, em primeira instância, era impossível de ser respondida sem trazer consequências danosas, levar até a pessoa à morte por aquilo que ela falou. Vamos entender o contexto do que nós estamos vendo aqui, dessa pergunta. Em que contexto ela está inserida? O que acontecia ali entre os judeus? Os judeus, eles eram o quê? Uma nação dominada. Os romanos, eles tinham poder sobre aquele povo.
E se nós percebemos a história de Israel, nós vemos claramente que Israel, durante a sua história, ele sempre foi um povo que estava subjugado a outros povos. Por quê? Por causa do pecado. Porque eles se afastaram de Deus. Um dos motivos do exílio foi a guarda do dia do Senhor e a idolatria no meio do povo de Deus. Israel agora está debaixo do domínio romano. E por que eles estão debaixo do domínio romano? Nós vamos olhar a história de Israel, nós vamos perceber que era por causa do pecado deles. Eles eram um povo dominado por causa do seu pecado. Eles ansiavam por libertação. Esse era o desejo deles. E por causa disso, havia um grau de insatisfação muito grande dos judeus com relação à sua condição de povo subjugado. Esse povo que era subjugado, ele pagava impostos altos ao povo que o subjugava. E nessa história aí, existiam os intermediários que espoliavam o povo além do que era permitido, os publicanos, que eram os fiscais, eram os intermediários entre Roma e os judeus. E nesse meio, aí, nesse espaço, havia todo tipo de sordidez e ganância, como morte por causa de dinheiro, como repasse indevido e cobrança indevida de impostos. Mas aqui não necessariamente não seria esse o caso. O que nós estamos vendo aqui era um imposto que foi estabelecido, que depois da deposição de Arquelau passou a ser coletado pelo procurador do império. Então cada homem adulto na Judéia ele teria que pagar diretamente ao tesouro imperial esse valor. Além disso, a moeda que circulava e que ele tira, provavelmente de seu bolso, provavelmente, aqui não diz, provavelmente essa moeda estava em poder desses homens, ela trazia a imagem do imperador. E essa moeda dizia que ele era um homem divino, que ele tinha autoridade suprema em questões políticas e espirituais. Eu não sei se vocês já pegaram uma nota, não sei se ela existe ainda, que tinha um negócio relacionado a Umbanda, uma das nossas notas que nós usamos. Antigamente era Deus seja louvado, imitando o comportamento americano. Uma vez alguma pessoa, não sei ao certo, aí me mostrou, isso aqui é uma imagem, é um significativo, está relacionado a Umbanda, ou iam fazer isso uma nota, eu não lembro direito. Mas aquilo me chocou. Imagina você olhar aquela nota e saber que ali tem um símbolo pagão, e um paganismo tal que é extremamente abominável, acima do paganismo normal que nós estamos vendo aí. Uma corrupção da corrupção, uma coisa terrível, o último estágio, vamos dizer assim, de um paganismo. Aquilo me faz mal. Eu saber que uma nota tem ou poderá ter um símbolo relativo a isso. Agora imagine no contexto judaico, homens que respiravam a religião todo o tempo e a vida do povo estava relacionada diretamente à religião. Todo o tempo a história de Israel foi assim. Pegaram uma moeda ou circularam uma moeda entre eles que tenha esses dizeres que vão contra a sua fé. E é interessante que essa moeda de 2 versos, ela tinha no primeiro verso a face do imperador com o seguinte dizer: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E no outro lado da moeda, ele sentado num trono, vestido de roupas de sumo sacerdote, usando um diadema com dizer sumo sacerdote, ou pontífice maximus, como chamam o Papa, significa sumo sacerdote. Aquilo ali era uma afronta
ao povo de Israel. A sua religião, a religião revelada. Aquilo ali também lembrava, a circulação daquela moeda lembrava todo o tempo a situação do judeu, como nação subjugada. Eles amavam a liberdade e a devoção. Por isso abominavam essas coisas. E esse imposto para eles representava tudo isso. Lá em Atos capítulo 5, verso 37, nós temos uma menção a Judas Galileu, que foi um líder dos judeus, com uma seita, com uma facção, e que foi exterminado. E certa vez ele disse assim: a taxação é tão ruim quanto a escravidão. Era esse conceito, era essa perspectiva que eles tinham a respeito desse imposto. Não é muito diferente de nós não, né? Quando nós entendemos que imposto de renda não é imposto sobre salário, e que o trabalhador não teria necessidade de pagar imposto de renda, quando você descobre que o imposto de renda é um imposto acima do que deveria ser cobrado, é uma exploração. Aqueles que são contadores e entendem melhor disso, que passa daquela faixa dos 27%, aquela coisa toda, a gente percebe que nós estamos sendo o quê? Roubados. Isso nos revolta. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, percebemos que os impostos, eles não voltam nem a metade. Eu estou sendo um pouco até otimista para o benefício à população. Isso nos revolta. Amplie 10 vezes esse sentimento que nós temos ali no contexto judaico. Era isso que eles sentiam com relação a isso. E os herodianos, por sua vez, eles apoiavam os tributos a Roma. E aí nós já percebemos que além do mundanismo, que os falsos crentes daquela época, os fariseus, que eram externalistas, abominavam na vida dos herodianos, porque eram homens mundanos, além disso, eles apoiavam os tributos a Roma. Mas é interessante que eles estavam juntos. Esse era o contexto ali dessa questão. Se Jesus fala a favor ou contra, se ele fala a favor do imposto, os judeus o acusariam como um traidor da nação. Se ele fala contra o imposto, ele seria preso, porque seria um revolucionário, um agitador da nação contra Roma. Seria preso e morto, como muitos eram. Percebam aí a astúcia de Satanás na trama, a mão do diabo estando por trás de tudo isso. Como é que Satanás é caracterizado? Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, ele é chamado de antiga serpente, o sedutor de todo mundo, um enganador. É isso que ele está fazendo aqui, ele está querendo enredar, ele está querendo enganar a Jesus. Colocá-lo numa situação sem saída. E percebam que esse ardil não só está relacionado ao que nós estamos falando, ao contexto, Há uma resposta quase que impossível numa situação como essa, mas também com isso ele está querendo despertar. Percebam que eles querem despertar em Cristo uma justiça pecaminosa que provém da soberba e arrogância do homem. Através dessas palavras que vêm antes da pergunta, ele diz assim: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Isso aqui é verdade.
Percebam que eles estão usando da verdade para colocar o Senhor Jesus numa situação difícil. Eles querem pegar o Senhor Jesus pelo seu próprio evangelho. Foi isso que aconteceu com Daniel. Foi-se feito um decreto para que aquelas pessoas ali na Babilônia só adorassem o quê? Ao Deus pagão, ao rei, oferecessem honras a ele. Isso contrariava a religião de Daniel. E ele foi preso e lançado para ser morto por causa disso. Era isso que eles queriam fazer com Jesus Cristo. Mas percebam a astúcia de Satanás, chamando um sentimento bem profundo no coração do homem, que é pecado. Uma justiça pecaminosa que provém da soberba e da arrogância do homem. As belas palavras maliciosas que ele usa: sabemos que és verdadeiro, não olhes a aparência, não te importa com quem quer que seja. É como se ele tivesse, diz aí, vamos lá. Não toma partido, fala a verdade. E se Jesus, como homem, se deixasse levar por essas coisas, ele estaria caindo em pecado da mesma forma como aconteceu no deserto. Ou melhor, nos 40 dias em que Jesus jejuou. Se tu és o Filho de Deus, transforma isso aí, Paulo. Despertar no homem um orgulho profundo, um senso de justiça, um senso falso de justiça. Esse era o contexto aqui. E é interessante que, por vezes, o nosso coração numa situação como essa, não, eu preciso fazer a justiça, eu preciso dizer a verdade aos homens. Doa a quem doer. Eu preciso, porque eu sou um homem que fala a verdade, eu sou um homem que não faço detrimento, acepção de pessoas. Eu não olho a aparência, eu vou fazer isso. Isso é pecado, muitas vezes. Muitas vezes nós caímos numa armadilha de Satanás, expondo todo o nosso orgulho, rancor e ressentimento que existe no nosso coração, querendo fazer justiça. Você já se pegou assim? Eu vou confessar um pecado. Eu sempre me vejo nessa situação quando falo sobre esse governo. Quando eu lembro do que esse governo faz, esse governo, os outros também faziam, mas esse governo, o governo atual, é pior do que todos os outros, porque de forma dissimulada eles querem impetrar um socialismo na nossa sociedade. E a gente percebe pela Escritura que tanto o socialismo como o comunismo, eles são completamente opostos em sua ideologia com relação ao Evangelho. E o mal que eles trazem ao ser humano. Então toda vez que eu falo, eu me revolto. E eu sinto rancor no meu coração. Eu sinto isso. Por isso que às vezes me abstenho de falar, mesmo porque não sou um bom entendedor de política. Eu entendo muito essas questões, mas não sou burro nem cego para ver o que as coisas que estão acontecendo aí. Então essas coisas me revoltam. Eu acho que se eu tivesse uma situação como essa, e alguém chegasse para mim, vamos, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque esse governo é assim, esse governo é assado, porque bababá. Essa seria a minha disposição no meu coração. Pelo sentimento de revolta e de injustiça, de falta de responsabilidade, de amor ao bem público e às pessoas que nós vemos nesse governo. E aí a gente olha a Escritura lá em Romanos capítulo 13, vemos o cenário de Israel, nós percebemos claramente a vontade de Deus na vida do seu povo, na vida de determinadas nações, com relação a certas lideranças. Juízo de Deus. Exercício também
para nós como crentes. É isso que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo também uma situação bastante difícil, muito comum, os limites entre o poder e o Estado, as reivindicações da igreja, as reivindicações do Estado, os direitos da igreja, os direitos do Estado, as legítimas demandas da igreja, as legítimas demandas civis, E por mais que se pregue aí um Estado laico, que nós estamos num Estado laico, na realidade o que está se instalando é um Estado antirreligioso, porque o Estado, em seu fundamento, ele é responsável de assegurar a liberdade religiosa. E segundo os padrões bíblicos, o Estado foi estabelecido para assegurar os crentes o exercício da sua fé. Esse era o ardil de Satanás com relação a essa simples pergunta. Se Jesus respondesse positivamente, ele estaria se indispondo com muitos judeus devotos e patrióticos. Se ele desse uma resposta negativa, estaria expondo a uma acusação de rebelião contra o governo romano. E a resposta de Jesus está relacionada diretamente com a sua missão e propósito. Isso é muito interessante na Escritura. Nós vamos perceber que toda a Escritura ela é escrita com essa perspectiva, apontando para Cristo, para a sua missão, para o propósito de Deus, com a vinda e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura, o mundo se configura, a história da humanidade se configura na providência divina, a preparação para a vinda de Cristo e para o seu retorno. Tudo que acontece no mundo gira em torno dessa verdade. Porque essa verdade porque Jesus representa a glória de Deus sendo manifestada no meio dos homens. É interessante porque quando eles pegam essa moeda romana, eles dizem: nós utilizamos dessa moeda. Eles mostram que recebem proveito, que estão debaixo do poder romano, usufruindo também de um bem desses estrangeiros. Quando eles utilizam esse dinheiro, eles estão, de certa forma, obrigados a pagar tributos. Eram devedores dos romanos, no que tange uma sociedade relativamente ordeira, porque até aquele momento, antes de Roma chegar ali, aquele lugar era um lugar de constante conflito e guerra. Aí entra o governo romano, se estabelece, como nós dizemos na história, a Pax Romana, a paz romana. É um momento de paz em toda a humanidade, de uma maneira geral, e principalmente ali, naquela região. E Israel é fruto disso. Fruto de uma sociedade relativamente ordeira. Eles tinham proteção policial, eles tinham boas estradas, eles tinham tribunais, paz e tranquilidade havia entre os povos conquistados, e isso vindo a partir do quê? Do domínio romano. Então, ao pegar a moeda e demonstrar ao Senhor Jesus, estavam dizendo: nós estamos usufruindo do governo desses homens. A resposta já seria clara com relação a isso. Então eu tenho que pagar imposto. Não interessa se eles estão roubando, não interessa se eles estão criando leis, que muitas vezes retraem de nós aquilo que não deveria ser retraído, mas nós, como crentes, temos a obrigação, pelo mínimo que recebemos, de pagar o imposto devido. E por outro lado, quando Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava enfatizando que eles deveriam ser rendidos, ou melhor, dar graças, dar glória, dar gratidão a Deus, dar honra a Deus.
quando ele faz distinção entre César e Deus, ele está rejeitando a própria reivindicação que está ali naquela moeda, de que César era Deus. E não, quem é o soberano sobre todas as coisas é Deus. O imperador deveria ser obedecido, respeitado, sempre que a sua vontade não colidisse com a vontade de Deus. É o que diz lá em Atos capítulo 5, verso 29, quando os discípulos são proibidos de pregar o Evangelho, e eles disseram assim: olha, se vocês pregarem o Evangelho, vocês vão morrer, vocês serão perseguidos, serão presos. Ele diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Com essa resposta que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, o Senhor julga com as suas palavras e com o seu Evangelho a vida desses homens, porque Ele ordena que os orgulhosos fariseus não se negassem a cumprir as suas obrigações civis, e que aqueles homens mundanos, os herodianos, não se negassem a cumprir as suas obrigações para com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que o verdadeiro cristianismo não tem por finalidade intervir na obediência do homem ao poder civil, mas deve levá-lo a uma sujeição sóbria, leal e fiel, mesmo que não concorde com as suas decisões. Por quê? Porque são autoridades instituídas por Deus, como nós vimos lá. Agora, se as leis de um país entram em conflito com a palavra de Deus, então não há dúvida quanto à direção que devemos tomar. O crente precisa obedecer a Deus, fazer como os discípulos fizeram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos caminhando por uma época, para tempos, em que essas coisas serão muito mais evidentes. Hoje estão meio escondidas, mas estamos caminhando por um tempo em que essas coisas serão muito mais evidentes, onde que a nossa liberdade religiosa será cerceada de uma forma tênue, de uma forma tácita. Não vai ter um policial ali na porta, como tem nos países comunistas, mas a pregação da igreja vai ser delimitada. E o que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho. Não permitir que as nossas vidas sejam contaminadas pelo mundo, mesmo que as nossas autoridades estejam exigindo isso de nós, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Davi e seus amigos, é interessante, né? Daniel e seus amigos, eles se submetem a um governo despótico. Leiam o livro de Daniel. Vocês percebem claramente que Daniel se submete. Ele faz parte da elite daquela sociedade, do governo daquele país, daquela região. Ele se submete às suas leis, mas nem por isso ele nega a sua fé para agradar as autoridades constituídas. E aí nós temos vários episódios: ele sendo lançado na cova dos leões, ele sendo preso, e seus colegas passando por uma situação de morte, né? Sendo entregues na fornalha de fogo, e outras situações ali que nós percebemos claramente que Daniel era um homem íntegro, era um homem que obedecia às leis do seu país, ou do país que estava, na realidade, sob o seu domínio, em que ele estava debaixo do seu domínio, mas ele não contrariava a palavra de Deus. Quando essas coisas entravam em choque, ele se voltava para aquilo que a palavra de Deus dizia. E é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está a todo tempo mostrando isso para nós, nos preparando para momentos como esse. Se nós vamos viver isso ou não interessa, mas nossos filhos, nossos netos, a igreja tem que estar preparada para isso agora, mesmo que não viva isso. Para que quando esses momentos chegarem, nós não
sejamos vergonha pelo Evangelho. Pelo contrário, né? Que o Evangelho seja glorificado, que Cristo seja glorificado, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Bem-aventurado é aquele homem que se lembra dessas palavras de Jesus, tendo um bom discernimento entre aquilo que é responsabilidade diante de um governo civil e a responsabilidade diante de Deus. Tá? E que sabe fazer uma aplicação prática na sua vida com relação a isso. Eu gostaria de terminar, queridos, essa nossa exposição, lembrando do período que nós passamos e que provavelmente nós vamos passar de novo. Um período aí de greves, passeatas, e eu não consigo ver, se Jesus Cristo estivesse entre nós, Ele no meio dessas coisas. Eu não consigo imaginar Jesus juntamente com aqueles arruaceiros quebrando as coisas na rua. Eu não consigo ver. Não consigo ver isso. Eu acho que nós precisamos ter, sim, posições políticas, porque a política faz parte da vida do homem, né? Mas o que é mais importante na nossa vida é o Senhor, é o reino de Deus. A nossa vida não se limita a isso, tá? Aqui é essa nossa realidade. Nosso coração deve estar voltado no Senhor e entendermos esse tempo, entendermos essa situação, orarmos pela situação do nosso país, pela posição que nós devemos tomar, porque você pode ser contrário a tudo isso e ser obediente às leis, quando essas leis não vão de encontro à palavra de Deus. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Nós seremos tentados nessa área. Nós seremos, somos tentados todo o tempo nessa área. E nós precisamos saber dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Vamos orar.